Boa tarde a todos que acompanham o Poder Legislativo de Caruaru. Eu sou a Gabriela Mendes e estamos começando mais um Em Pauta, um programa onde a gente traz todas as novidades sobre o Poder Legislativo e também notícias de Caruaru e região. Espero que esteja tudo bem com vocês, começando mais uma semana aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. E vamos aos destaques de hoje. Mais de 90% dos pacientes infectados com Covid-19 estão curados em Caruaru. Campanha de vacinação contra sarampo é prorrogada. E em entrevista, o TSE vetou lives com candidatos e apresentações de artistas, né? E um analista político comenta o assunto aqui para o Em Pauta. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E a gente começa com a informação de que a Secretaria de Saúde de Caruaru informou que até este domingo, dia 30 de agosto, 93,73% dos pacientes infectados com a Covid-19 já se recuperaram. O número de testes realizados aqui no nosso município subiu para 18.463. Foram 6.541 através de teste molecular e 11.922 através do teste rápido. A gente teve a confirmação, né, de 6.898 pessoas infectadas com a Covid-19, incluindo 4 óbitos no período de 15 de julho a 11 de agosto. Foram um homem de 92 anos, outro homem com 54 anos, uma mulher com 62 anos, e também outra mulher com 67 anos. Todos eles tinham comorbidades. E a gente acompanha na imagem que está aí na tela, que até o dia 30, né? Que até domingo, dia 30, 6.898 casos foram confirmados, 6.466 pessoas recuperadas, tivemos 303 óbitos. E no dia foram confirmados 12 E no domingo foram confirmadas 12 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Tivemos 21 recuperados e o número total de óbitos até o momento foram 4 pessoas. Esperamos passar por esse momento o mais rápido possível e que esses 93 virem 100% de pessoas recuperadas. E vamos também para outra notícia muito importante, que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada. Ela ia até hoje, dia 31 de agosto, mas o governo resolveu aumentar esse período em todo o país. E aqui em Caruaru, a coordenadora do Programa de Imunização Nacional, a Ilane Silva, fala sobre a importância de manter a caderneta atualizada e também sobre o novo prazo estipulado para essa campanha de vacinação contra o sarampo. Vamos conferir. Bom dia. A campanha de sarampo, que encerraria hoje, no dia 31 de agosto, ela foi ampliada e vai ser encerrada no dia 31 de outubro. A campanha de sarampo é para a população de 20 a 49 anos. Toda essa população ela deve procurar a unidade básica de saúde da família mais próximo de sua residência, que funciona de 7h30 até às 16h30. A campanha ela visa imunizar 150 mil pessoas entre essa faixa etária daqui de Caruaru. A vacina de sarampo ela imuniza também contra rubéola e cachumba. Então, independente da sua situação vacinal, se você tiver um cartão, você pode procurar a unidade básica de saúde da família. Mas também, se não tiver o cartão, não tem problema. A equipe vai lhe atender e aplicar a sua vacina e também fará um cartão para ficar registrada essa dose de sarampo que você está tomando. E os estudantes de universidades particulares poderão concorrer às vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, FIES, além de bolsas de até 100% no ProUni, o Programa Universidade para Todos. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante o evento online da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Você confere agora na reportagem da TV Brasil. No FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro. Em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também 90 mil vagas.
E se encerra hoje o feirão online do Serasa para renegociação de dívidas. De acordo com a entidade, além de limpar o nome dos consumidores, o feirão oferece até 98% de desconto em dívidas que vão de R$200 a R$1.000. Os consumidores basta os consumidores acessarem o site do Serasa ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF, preencher um breve cadastro também. Os consumidores poderão acessar um site para realizar essa renegociação online, né? É o site do Serasa e também tem um app no celular, onde você baixa, digita o CPF e preenche um breve cadastro. Os interessados também podem regularizar os débitos através do WhatsApp pelo número com DDD 11 98870 7025. O Serasa disponibiliza seus serviços nos Correios nas mais de 7.000 agências espalhadas pelo Brasil. Então, se liga que acaba hoje essa grande oportunidade de quitar as dívidas. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que no segundo bloco a gente tem entrevista. Doutor João Américo, nosso comentarista de toda segunda-feira, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. É muito bom estar aqui com o senhor sempre, né? Começando mais uma semana juntos, tratando de assuntos tão importantes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado a todos que fazem a TV Câmara, dizer do prazer, da alegria, da satisfação de estar com vocês. E trago um pequeno pensamento na poesia de Fernando Pessoa, que trata de pandemia. Acho que nem vivi em pandemia, mas eu acho que escapa perfeitamente. Triste de quem vive em casa. É o que nós estamos vivendo hoje. Contente com seu lar, sem que o sonho o erga asa, faça mais rubra brasa da lareira abandonar. Então, com Fernando Pessoa, eu agradeço a gentileza, a generosidade e dizer que estamos aí para a gente debater, discutir um tema tão interessante que é eleições agora. Vamos lá, então, a gente faz uma entrevista agora com o professor Marco Aurélio Freire, ele que é analista político, para falar uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que decidiu na última sexta-feira, por meio de uma decisão unânime, né, que está vetada a apresentação de artistas como cantores e atores, sejam estes remunerados ou não, em transmissões ao vivo pela internet, feitas por candidatos, né? As lives de candidatos esse ano das eleições não poderão ter artista. Professor Marco Aurélio Freire, seja muito bem-vindo ao Em Pauta, para a gente falar sobre a decisão, né, do TSE de vetar as apresentações de artistas como cantores, atores, sejam eles remunerados ou não, né, em lives feitas por candidatos na internet. E aí eu queria começar perguntando ao senhor para pedir, né, para o senhor explicar um pouquinho essa decisão. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha, boa tarde, Gabriela, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, ao doutor João Américo, um grande prazer, né, estar na TV Câmara Caruaru. Olha, realmente essa é uma decisão impactante, importante, porque no final das contas ela manteve tudo como está, mas ela foi fundamental na circunstância que vivemos de pandemia, porque várias das nossas atividades foram transferidas para o virtual, a exemplo, por exemplo, de shows culturais, né, com artistas, as famosas lives, que muita gente veio acompanhando desde março, do início desse momento. Nesse sentido, isso poderia ser aproveitado em termos eleitorais, porque uma vez que não haveria aglomerações e as lives fossem transmitidas diretamente de um ambiente relativamente seguro e sem aglomeração, poderiam ser vinculadas a candidatos? Essa foi a pergunta de um partido PSOL ao Tribunal Superior Eleitoral, que fez essa consulta. E nessa pergunta, né, ficou a Justiça Eleitoral para resolver isso aí. E aí, né, o ministro do TSE, o Luiz Felipe, ele disse o seguinte: olha, as lives, se elas ocorressem vinculadas a partidos políticos, elas seriam consideradas showmícios. E aí ele até deu um nome a isso, live-mício, né, que ele inovou nisso, ele chamou isso de live-mício. E aí a pergunta que ele fez, quer dizer, o questionamento que ele respondeu foi o seguinte: se nós não podemos, no mundo real, vincular candidatos a shows,
né? Porque isso poderia quebrar um dos princípios da eleição, que é o de paridade das armas, porque nem todo mundo pode contratar o mesmo artista. Imagina, então, no mundo virtual, com o peso de que, no mundo virtual, o alcance é até maior, né, para o ouvinte, para o espectador compreender, o telespectador. Na live virtual, o alcance é até maior do que na live real, desculpa, na live não, no show real. Por quê? Porque numa live a gente pode ter um alcance por meio de um canal como o YouTube, a gente pode ter um alcance do planeta inteiro. Então imagina, então, como controlar isso, como organizar isso e como isso poderia ser, dependendo do artista que acompanhasse esses políticos, como isso poderia ser desigual, né, na questão da disputa eleitoral. Portanto, o ministro decidiu dessa forma, e aí o TSE, né, profere a decisão, demonstrando que live mícios não podem ocorrer por causa dessas circunstâncias, né, que quebraria a paridade, a isonomia e a igualdade das eleições, e talvez até trouxesse abuso de poder. Entendi. Doutor João, fica à vontade para fazer alguma pergunta. Cumprimentar a todos, dizer da alegria e da satisfação de encontrar nesse ambiente virtual o professor Marco Aurélio, que engrandece Caruaru, a região, e parabenizar você, Gabriela Mendes, e a todos que fazem o programa por trazer essa figura de primeira grandeza para fazer parte aqui do programa. É uma honra, um prazer, uma alegria muito forte. O professor Marco Aurélio colocou uma fala que eu acredito que é muito inteligente, que é a transferência das atividades e das ações do mundo real para o mundo virtual. E a pergunta que faço, que indago e levo à reflexão, é como é que ele, aí eu estou até colocado de uma forma mais aberta e genérica, como é que o professor enxerga, que também é um pensador da cena política, do espaço público eleitoral no Brasil, como é que o professor enxerga a atuação da campanha em si, não é o ato de votar, como é que o professor enxerga os atos de campanha, se eles haverão de influenciar o voto, entendendo que existe uma ausência de cobertura de quase 40% da população que não tem internet ou que a internet é de baixa qualidade nesse número. Então, o impacto virtual vai mobilizar, vai gerar o efeito eleitoral de uma campanha de rua, ou como é que vai funcionar isso? Eu queria que o professor trouxesse esse olhar para esses tempos virtuais pandêmicos. Doutor João, que pergunta interessante, né? Muito bacana, porque permite a gente tentar jogar luz sobre o problema eleitoral dos novos tempos. A pandemia, como eu coloquei, nos obrigou a mudar vários hábitos de vida, do presencial para o remoto ou para o online, em vários campos, né? Inclusive até festas, lives, e como a gente colocou. Porém, a campanha eleitoral tem muito de corpo a corpo. A campanha eleitoral tem muito do candidato se apresentar diretamente à população, olhar lá como que está a rua, principalmente quando a campanha é uma campanha municipal. Porque na campanha municipal a gente tem a relação mais... São os dois políticos mais próximos de cada um de nós, o vereador e o prefeito, né? O prefeito é o vereador. Com isso, a campanha vai ter que ter uma espécie de reorganização, sim, porque, vejam, os grandes atos de rua ainda não estão permitidos, salvo se daqui para lá os protocolos puderem ser afrouxados. Se forem afrouxados, se os protocolos vierem a ser afrouxados por causa das etapas dos planos de convivência, os políticos vão aproveitar? Vão, porque, obviamente, a forma melhor de fazer campanha, ou mais tradicional, feita há séculos, é literalmente a do corpo a corpo. Mas também vão precisar de alguns grandes atos, pelo menos ao começo da campanha, como agora, ainda vão precisar de atos que transmigram isso para o mundo virtual. E nesse mundo virtual, eles vão se deparar com esse problema que o senhor trouxe, o alcance da internet nos municípios e também das redes sociais que mais afetam. Por exemplo, cidades maiores, o Instagram tem um alcance muito melhor do que em cidades menores, que aí você tem mais Facebook. Outra coisa, tem uma questão geracional. Os jovens estão mais no Instagram, mas as pessoas com 40, 35, 40, 45, 60 estão no Facebook mais do que no Instagram. Então, para qual público você fala? Isso vai demandar dos candidatos, doutor João, uma reorganização da estratégia,
da forma, da estratégia, da forma e da tática eleitoral para alcançar os públicos por meio dessas comunicações. Mas a internet não substitui o real, ou, digamos assim, o presencial completamente. Então, se realmente a campanha seguir sem corpo a corpo, será uma campanha onde alguns candidatos vão ter um certo prejuízo de alcançar o seu público, porque o público pode não estar lá. Mas, se daqui para lá os protocolos e a etapa de convivência forem gradativamente se reduzindo, só que aí também, se for muito tardio, alguns candidatos vão ter um prejuízo. Então, todos eles têm agora, nesse momento, quem for candidato, vai precisar se reorganizar e tentar encontrar esse público por outros meios, inclusive, né, no meio virtual, mas também por outras formas, né, que vão precisar de criatividade. Agora, tudo isso dentro da legislação eleitoral, né, doutor João? Porque quem vai ter trabalho realmente, sabe quem é? A Justiça Eleitoral, no final das contas, para coibir, né, aqueles que eventualmente perceberem que não vão conseguir se adaptar a contento por falta da estratégia, por não ter condições, por não saber, e aí vão tentar voltar para o normal anterior. E aí a Justiça vai ter que estar atenta. Então, acho que vai ser uma campanha com muitas reclamações jurídicas, com ações talvez maiores ou mais frequentes do que as outras campanhas que já são normalmente, né? É um momento muito corrido para a Justiça Eleitoral, mas acho que agora o olho da Justiça vai ter que ser maior, doutor João. Eu falo da Justiça Eleitoral aqui, mas é Ministério Público, os partidos, os próprios candidatos se fiscalizando também uns aos outros. Mas é um desafio para todo mundo. É verdade, né? É exatamente essa adaptação que vocês têm falado aí, do mundo real, né, entre aspas, para a internet, né? Vai ter que se adaptar mesmo. E, enfim, falando, né, sobre as lives, eu queria saber como o senhor enxerga, né, já que o que foi proibido foi essa questão do live mício, né, com artistas e tal. Mas as pessoas, os candidatos, eles vão poder continuar participando de lives, entrevistas, online, nessas coisas. Então, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor entende que as lives vão fazer parte, né, disso, qual a participação e a importância das lives nessas eleições de 2020. Verdade, bom, Gabriela. Olha só, do mesmo modo, me pareceu que a decisão do Luiz Felipe Salomão, né, ministro da SE, ela vai nesse sentido. Se você pudesse, o que você poderia fazer num comício real ou presencial, você vai poder fazer no live mício, quer dizer, um comício virtual. Não vai poder trazer artista, gente que de algum modo faça, a não ser que seja o próprio candidato artista, tá? E tudo bem. Se você é um repentista e quer fazer uma declamação e você é o próprio candidato, vá lá. Se você é um cantor, até pode. Você mesmo, tudo bem? Então, assim, se você é um artista e vai fazer, ok. Mas não sendo, não pode acoplar, não pode trazer ninguém para isso. Isso é uma coisa. Agora, as lives vão ser usadas? Vão, né? Quer dizer, as lives vão ser usadas não por essa questão cultural ou artística, de vincular o meu nome a um artista ou vice-versa, mas o político vai poder fazer essa comunicação, sim. E nessa comunicação, as regras da Justiça Eleitoral que valem para o mundo presencial vai valer para o mundo virtual. De certo modo, grosso modo, essa é a estratégia, digamos assim, a percepção que a gente tem das decisões judiciais. Consequentemente, e pela questão dos protocolos nesse momento de convivência, os políticos em geral vão precisar utilizar muito bem esses caminhos, porque ainda será uma forma de chegar. E aí, como eu coloquei, a compreensão do seu público-alvo, principalmente se você é um candidato a vereador, que você tem nicho, o seu público-alvo está onde? Ele é acessível por meio de quê? Para ele, vale mais a pena você chegar pelo Instagram, pelo Facebook. Agora, tem um detalhe interessante aí, que é muito importante, ou pelo YouTube também e tal, mas há um detalhe muito importante que vai ser muito difícil para a Justiça Eleitoral, que me veio à mente, é o WhatsApp. O WhatsApp não é rede social e consequentemente, é onde mais se espalha fake news. E aqui lembrar, o WhatsApp não é rede social. O WhatsApp é um aplicativo de comunicação, mensagem instantânea, e, consequentemente, ele não é uma rede social como a gente tradicionalmente tem. Então, retirar conteúdo do WhatsApp vai ser muito mais complexo, principalmente porque você tem que provar que aquele está enviado, está recebendo. Então,
é uma questão muito importante. Isso aí vai ter um certo abalo nas campanhas. Por outro lado, como você perguntou, respondendo o que você diz, eles, políticos, vão usar, mas a questão é saber usar também, sabe, Gabriela? Se eu me comunico para o público errado, eu não me comuniquei. E aí é um problema da marketagem de campanha, da fala, da estratégia da campanha. Porque, veja, se seu público está no Instagram e você falou muito mais no Face e não conseguiu trazê-lo ou fez um horário de live ruim, porque até isso impacta. Por exemplo, Gabriel, seu público é um público de donas de casa ou de trabalhadores que não dá para fazer uma live de dia, por exemplo. Então, você vai fazer uma comunicação dessa de dia e não vai chegar, porque o pessoal está trabalhando, a dona de casa está cuidando da casa dela, o marido saiu, ou a mulher saiu e deixou... Enfim, esses são elementos importantes. A gente precisa ter esse cuidado. A gente não. Os candidatos vão ter que ter esse cuidado, porque se não for assim, eles vão se comunicar errado. Mas que vai ter muito uso dessas plataformas, vai. Já teríamos. Mas agora ela ficou muito essencial por causa do momento que vivemos no mundo inteiro. Um outro detalhe, vai ser muito interessante a gente poder acompanhar 2 eleições, pelo adiamento da nossa. Só um exemplo, a nossa eleição municipal no país inteiro e as eleições americanas, que é uma eleição geral lá, né, para presidente, alguns governadores, alguns deputados lá. E é muito interessante a gente ver como esses usos vão se dar, né? Porque nós também podemos pensar em projetar algumas coisas que estão ocorrendo agora para a eleição de 2022. Eu sei que a gente não está pensando nela, mas como analista, só trazendo aqui esse ponto. Verdade. Esse ano as eleições vai ser tudo muito novo, né? Essa adaptação nossa. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Pauta, seja sempre muito bem-vindo. É sempre muito bom conversar com o senhor, porque o senhor consegue trazer essa linguagem, né, para a gente entender desse assunto tão importante que é a política nas nossas vidas. Olha, eu que agradeço, muito bom participar do programa com você, Gabi, com o doutor João Américo. Vou fazer o seguinte, doutor João, você me deve uma visita, doutor João, lá também na Rádio Cidade, tá certo? É um prazer, professor. Eu dei vontade que quando o Gabriel terminou a entrevista, eu vontade de falar, já terminou. Eu ia falar Sempre isso bom também, beber. viu? Tá devendo a gente ir lá. E dê um abraço ao Léo, né? E um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara Caruaru. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Muito obrigado. Até a próxima. Doutor João, muito obrigado pela sua participação aqui nessa segunda-feira. A gente se encontra no próximo Em Pauta, né? Segunda-feira que vem, com muito mais assuntos tão importantes e temas interessantes para o nosso dia a dia. Eu que agradeço pelo convite, Gabriela Mendes, parabenizo pelo brilhantismo, pela seriedade na informação e dizer que a gente está sempre aqui para debater, discutir e tentar alcançar a grandeza e o conhecimento e a força e vigor que vocês empregam no seu trabalho. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E Em Pauta desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas a gente se encontra quarta-feira no mesmo horário, ao 12h45, aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. E lembrando que vocês que nos assistem aqui podem ajudar a construir a programação do nosso programa, sugerindo temas através das redes sociais, no Instagram e no Facebook, somos TV Câmara Caruaru. No YouTube, vocês podem ver e rever os nossos programas também, TV Câmara Caruaru. Um abraço e até a próxima quarta-feira.